O sheik bilionário permanecia imóvel em seu trono de ébano, rodeado por paredes revestidas de ouro e tapeçarias de seda, que refletiam a luz dourada das lâmpadas de cristal. Seu olhar frio e calculista varria o salão como um soberano absoluto, um homem acostumado a dobrar o mundo ao seu capricho com apenas um aceno. Naquele instante, porém, uma proposta inusitada brotava em sua mente impiedosa, uma oferta que chocaria qualquer um que ousasse imaginar os limites de seu poder. 2 milhões por uma noite. Uma noite ao lado de uma mulher que a alta sociedade sequer notava. O emirado se estendia como um vasto mar de areia sob o sol escaldante do deserto. O palácio, majestoso, surgia no horizonte como um oásis de opulência, com colunas entalhadas, janelas em vitrais coloridos e jardins exuberantes que desafiavam a aridez do ambiente. O perfume delicado de jasmim e âmbar impregnava o ar, misturado ao sussurro distante das dunas de areia movediças, criando um cenário digno de uma lenda. Mas, a poucos quilômetros dali, na rede caótica das ruas, o cheiro misturado de suor, poeira e esperança esmagada se entranhava nas roupas rasgadas e no coração fatigado de uma mulher. Ela era uma sombra invisível no mundo que o sheik dominava. Seus olhos, profundos e firmes, resistiam à tristeza que o vento cortante trazia, enquanto seu corpo exausto buscava junto à calçada um pouco de calor. O chão sujo era seu leito, sua casa improvisada. Mas havia algo nela que se recusava a se dobrar, uma dignidade silenciosa que nenhuma humilhação podia apagar. Um brilho de humanidade que sobrevivida à mais cruel das tempestades. Quando seus caminhos se cruzaram, o mundo parecia pendurar na ponta de uma balança tênue. A porta dourada do palácio se abriu para receber a mendiga que pela primeira vez seria vista verdadeiramente. Com uma voz firme, o sheik lançou sua proposta inverossímil. 2 milhões por uma noite com ele, o homem que comandava o destino de milhares, um imperador de desejos inatingíveis. O choque congelou o ar entre eles. O brilho das joias em seu pescoço ofuscava a simplicidade das mãos calejadas da mulher. Seu coração pulsava um misto de medo e cálculo, a necessidade apertando seu peito como as correntes invisíveis da pobreza. Aceitar aquela oferta era um salto no abismo, uma aposta desesperada contra o próprio destino. O silêncio que se seguiu entre eles era carregado, quase palpável. O sheik, com seu olhar gélido, exalava o controle absoluto da situação, enquanto ela se esforçava para esconder a tempestade de emoções que ameaçava transbordar. Havia um jogo de poder em curso, uma dança entre a dominação e a resistência, entre o luxo desmedido e a humildade indomável. Poucos poderiam prever, naquela noite marcante, que a aparente transação fria seria o começo de um drama que mudaria suas vidas para sempre. Quando ela descobriu que estava grávida, o mundo perfeito do sheik se desmoronou, e o que parecia uma aposta ganhou vida própria, ameaçando tudo o que ele construiu. E antes que o próximo segredo deste emirado seja revelado, confirme se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca um só instante. Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te conquistou. Me conte nos comentários o que você faria se recebesse uma proposta como essa. Sua paixão por este drama é o que nos inspira a continuar. Muito obrigado por estar conosco. O silêncio no salão permaneceu espesso após a proposta do sheik bilionário.
nada além do sutil tilintar das joias e do leve farfalhar das roupas de seda, que tocavam o mármore do palácio, que parecia conter o mundo naquela hesitação. Ela, a mulher cuja existência parecia invisível para a alta sociedade, encarava o homem com olhos que refletiam uma tempestade interna. Ele não era um simples homem de poder, era uma força indomável, uma presença inquieta do rosto dela, como se tentasse desvendar os segredos mais profundos escondidos naquelas pupilas firmes e marcadas pela vida sofrida. Ela engoliu a seco, sentindo o peso da decisão que lhe era imposta. 2 milhões por uma noite, uma quantia inimaginável para seu mundo de escassez e abandono. Mas naquela oferta havia um preço invisível, um pacto silencioso, quase invisível, entre o luxo que a convidava e a pobreza que a aprisionava. A noite prometida não era apenas um momento de troca, era uma passagem, uma aposta desesperada contra o destino que parecia só lhe ter reservado o abandono. Suas roupas puídas e os ferimentos recentes no corpo escondiam uma mulher que já havia aprendido a lutar contra o próprio desespero. Porém, ali, diante do soberano do deserto dourado, a vulnerabilidade ameaçava quase derrubá-la enquanto um dilema cruel se agigantava em seu peito. Era o momento de decidir se sua dignidade poderia resistir ao esplendor opressor daquele palácio, se sua alma conseguiria sobreviver ao toque daquele mundo jamais imaginado. O sheik se ergueu lentamente, seu corpo imponente dominando o ambiente. Cada passo seu reverberava um domínio absoluto, um lembrete da posição única que ocupava. Chegou até onde ela estava, os olhos lendo cada gesto, cada hesitação. Seu rosto não tinha traço de dúvida, apenas a certeza de um homem acostumado a obter o que quer. Você sabe que essa oferta não é um gesto de gentileza, ele disse, sua voz baixa como um trovão que explodia em silêncio. É um jogo, minha aposta, e agora depende de você decidir se quer jogar comigo. Ela inspirou profundamente e, pela primeira vez, não foi o medo que iluminou seu olhar, mas uma faísca de desafio. Não importava o quanto tentassem dobrá-la naquela vida áspera, havia algo dentro dela que recusava a rendição fácil. E se eu aceitar, respondeu ela, a voz firme, mesmo que o coração tremesse em segredo. O que eu realmente ganho além do dinheiro? A resposta dele veio sem hesitação, fria e direta, despida de qualquer sentimento que se pudesse chamar de ternura. Controle. Um lugar aqui que ninguém jamais poderia imaginar. Poder para mudar seu destino, disse ele, permitindo uma sombra de intensidade em seu olhar. Aquelas palavras ressoaram no silêncio como um eco distante. Porque naquele império feito de ouro e rios de luxo, o sheik bilionário não dava presentes. Oferecia instrumentos, escolhas, oportunidade de renascer, desde que a jogada fosse feita a seu modo. Ela ponderava o estranhamento daquela proposta, tão cruel e convidativa, uma armadilha vestida de promessa. Sabia que a aceitação não garantia a liberdade, mas poderia ser o ponto de inflexão para mudar sua história. Nos dias que se seguiram, o palácio se tornou um labirinto ao qual ela se adaptava a duras penas. Passou a ser observada com olhares curiosos e enviesados, sussurros tingidos de desprezo e intriga escondidos entre os luxuosos corredores. Aquelas tapeçarias douradas e lustres de cristal não escondiam a rigidez de um mundo que se mantinha firme em suas regras imutáveis. O sheik, por sua vez, mantinha o controle absoluto. A cada encontro, sua postura erguia uma muralha,
mas seus olhos revelavam pequenas fissuras de interesse e mistério que só a heroína alcançava a perceber. O silêncio entre eles ganhava camadas, palavras não ditas e gestos repletos de significado. Ela era a sombra que ele havia escolhido para encarar seu império, o enigma que poderia ser sua perdição ou redenção. Numa noite quente, quando as estrelas pareciam espiãs silenciosas do que se passava no palácio, ela descobriu o segredo que ameaçava tudo. Um sentimento inesperado nasceu no meio daquela aposta fria e calculada. E os perigos que viriam com essa revelação eram mais profundos do que qualquer um poderia imaginar. O olhar do sheik, ao saber que ela carregava em seu ventre uma vida sua, foi ao mesmo tempo de fúria e confissão. Um império construído pela força e controle ameaçava ruir diante da fragilidade daquilo que o destino lhe ofertara. O poder parecia escorrer em suas mãos, transformado agora em dúvidas e uma vontade jamais sentida de proteger. Mas para o mundo que ele dominava, aquela situação era uma vulnerabilidade que poderia ser explorada por aqueles dispostos a derrubar seu trono dourado. Enquanto isso, nas sombras do palácio, vozes conspiravam. Intrigas se formavam silenciosas, como serpentes nos jardins de jasmim e âmbar. O sheik bilionário, acostumado a governar com mão de ferro, viu sua existência dividida entre a busca pela verdade, o medo da traição e o desejo tudo conquistador que a mulher havia despertado em si. O embate entre poder e paixão, entre controle e entrega, estava apenas começando. E quando a porta de seu gabinete se abriu inesperadamente naquela madrugada, o que ele encontrou do outro lado não foi um inimigo, mas alguém que carregava um segredo que mudaria para sempre o destino desse emirado. Sheik, temos um problema, disse a voz abafada, tremendo na escuridão. O brilho do olhar dele tornou-se sombrio, um presságio do que viria. A segurança do império estava ameaçada por dentro, e aquilo poderia ser apenas o começo do fim. O que estava guardado nos segredos daquela mulher, e o que as sombras escondiam nas dobras douradas do palácio, ainda estava longe de ser descoberto. E assim, entre promessas de poder e o peso invencível do amor inesperado, o jogo mortal entre ela e o sheik bilionário continuava. E o próximo capítulo desse duelo de corações e destino prometia ser ainda mais devastador. O gabinete, normalmente um santuário vazio de ecos e silêncios, agora carregava um ar pesado e inquietante. A voz abafada que anunciara o problema reverberava como uma sombra rastejante nas paredes douradas. O sheik bilionário apertou os punhos, a rigidez do corpo contrastando com o turbilhão que borbulhava sob o olhar implacável que o mundo temia. Ele jamais fora um homem acostumado a ser surpreendido, ainda mais por dentro do seu próprio império. Detalhes, ordenou, a voz fina como um aço frio, enquanto seus passos firmes rasgavam o silêncio. A mulher que o acompanhava, o chefe da segurança, hesitou, consciente que cada palavra carregava um peso capaz de abalar o trono de ouro. Alguém está mexendo nas contas do tesouro real. Movimentações suspeitas e fundos desviados para um destino desconhecido, respondeu, o tom tenso denunciando preocupação. Acreditamos que há um traidor entre nós. O choque daquela revelação recaiu como uma tempestade amarga. O sheik, que até então controlava tudo com mão firme,
sentiu o chão vacilar sob o império que construíra a sangue e suor. Sua mente, uma engrenagem precisa, passou a correr freneticamente, buscando nomes, possíveis inimigos e traições veladas. Longe dali, na ala dos aposentos recém-designada para ela, a mulher que ousara aceitar o pacto impensável se encontrava em um dilema que crescia a cada dia. Carregava em seu ventre um segredo que poderia enlouquecer até o mais frio coração do deserto. O amor ainda era um conceito estranho, um brilho quase proibido que tentava se infiltrar nas bordas quebradas da sua coragem. Em meio ao luxo sufocante dos tapetes bordados e cortinas pesadas, ela tentava se manter firme enquanto a gravidez revelava um novo caos em sua vida. O medo da rejeição, do castigo e do desdém da corte pulsava em seu sangue, misturando-se ao sentimento incontido de que aquela criança poderia ser a chave para a sua salvação ou a sentença definitiva para sua ruína. Na calada da noite, enquanto o palácio repousava sob a vigilância das estrelas, seus olhos encontraram os do Sheik. Este, mais uma vez, estava distante, preso numa batalha interna que a nenhum outro concedia acesso. Havia uma fogueira de emoções nunca antes admitidas, ardendo em seu peito. A frieza habitual se transmutava em uma luta silenciosa entre o orgulho ferido e um desejo profundo e avassalador. Por trás daquela máscara de dominador absoluto, o sheik bilionário sentia o peso da vulnerabilidade, uma prisão dourada que o engolia lentamente. Sua mente dividida por deveres, segredos e o misterioso sentimento nascido daquela aposta cruel. Um impulso de proteger a mulher e a vida que carregava transformava sua mão férrea numa carícia incerta. Um gesto escondido pelo véu do orgulho. Mas o palácio não era apenas um cenário de luxo e segredos amorosos. Era também um campo minado de intrigas. Sussurros se espalhavam entre os corredores ornados, conspiradores escondidos em sombras, prontos para explorar qualquer fraqueza que pudesse derrubar o trono dourado. A figura do Sheik começava a desconstruir-se diante dos olhos desses inimigos ocultos. Sua reputação, construída em silêncio e poder absoluto, agora ameaçada não só pela atmosfera de traição interna, mas pela fragilidade revelada naquela mulher e no filho que ela trazia. Uma reunião secreta foi convocada naquela madrugada. Nos salões reservados, longe do burburinho da corte, homens com expressões duras discutiam planos. O futuro do emirado pendurado em cada palavra. O Sheik ouviu, partícipe e ao mesmo tempo espectador de um drama que ultrapassava sua própria imaginação. Se essa informação vazar, apontou um dos mais próximos, a voz repleta de perigo, poderemos perder tudo. O que vai fazer a respeito, Sheik? Ele ergueu o olhar. A chama nos olhos que o tornava temido e implacável agora carregava uma textura diferente. Era o soldado ferido, o homem que enfrentava não apenas rivais, mas seus próprios fantasmas. Nada será destruído enquanto eu tiver este fôlego, prometeu, deixando no ar a sentença de uma guerra iminente. Porém, naquele mesmo instante, um rumor percorreu a ala dos aposentos da mulher. Palavras sussurradas sobre uma chegada inesperada. Alguém que detinha informações que poderiam virar o jogo. Um fantasma do passado dela, talvez. Ou um novo inimigo do Sheik. O deserto do Emirado sentiu, pela primeira vez em muito tempo, um vento diferente. O ar carregava o prenúncio de tempestades que não se enfrentam apenas com o poder e o ouro. Amores proibidos, apostas perigosas
e batalhas invisíveis conspiravam para transformar aquele reino de luxo em um teatro de paixões e traições. A mulher, agora em seu refúgio, recebeu uma mensagem silenciosa que fez seu coração disparar. Não era apenas uma carta ou uma ameaça. Era a chave que poderia revelar mais do que ela imaginava. Segredos enterrados no passado do sheik bilionário, que poderiam derrubá-lo para sempre. Ela encarou o envelope selado com selo de cera, a ansiedade misturando-se à esperança. Aquele pedaço de papel guardava respostas e um futuro incerto. Enquanto isso, nos aposentos do sheik, um encontro inesperado abalava as estruturas de palácio. Alguém batia à sua porta com revelações que, se verdadeiras, poderiam não apenas destruir seu império, mas também destruir o delicado fio de redenção que começava a tecer com a mulher que havia comprado por 2 milhões. Precisamos conversar, disse a voz grave que atravessou a escuridão sem cerimônia. O sheik, por um instante, hesitou. O homem que fora absoluto, inflexível, agora estava face a face com o maior desafio de sua vida. O desconhecido que chegava vindo da própria sombra do passado, carregando uma faca na vontade e uma promessa de ruína. E naquele instante, sob a luz trêmula da candeia, enquanto a noite do deserto sussurrava segredos antigos, o trono de ouro começou a tremer, não pelo perigo exterior, mas pelo inimigo que nascerá ali dentro, entre as paredes que ele julgava invulneráveis. O sheik bilionário jamais imaginara que seu destino estaria atado a um segredo capaz de pôr fim ao seu reinado, ou salvar aquilo que no fundo de sua alma ele começava a considerar como seu único verdadeiro tesouro. O silêncio no gabinete se tornou um peso quase palpável, uma sombra que se espalhava enquanto o sheik bilionário encarava a mulher que acabara de lhe entregar a mensagem. A luz da candeia tremeluziu, projetando danças de sombras sobre as paredes douradas, onde resquícios de poder e antiguidade se entrelaçavam num cenário que parecia não admitir fraquezas. Seu olhar, intenso e cheio de uma inquietação inédita, fixava a figura que trazia o aviso. Aquela notícia não era um simples contratempo. Era um terremoto prestes a abalar os pilares do império que ele levantara com um punho de ferro. Quem? Ele perguntou, a voz carregada de um comando que não admitia rebeldia. A ausência de um nome na boca daquele mensageiro parecia torturá-lo mais do que qualquer traição já sofrida. O império estava sendo atacado não de fora, mas de dentro, pelos que deveriam ser seus fiéis. Uma serpente enroscada no coração do palácio. Enquanto a resposta tardava, o sheik abaixou a cabeça, pesado. A vida o ensinara que, no mundo que governava, confiança era luxo caro demais para se permitir. Agora, mais que nunca, precisava provar que sua blindagem não era apenas aparência, mas a armadura definitiva que protegeria, não só seu trono, mas o frágil segredo que aumentava sua vulnerabilidade. Em outro canto do palácio, a mulher que outrora fora uma sombra invisível, agora experimentava os sabores amargos e doces do poder oculto. Sob as luzes suaves da manhã, que invadiam seu aposento, ela repousava a mão sobre o ventre que já começava a guardar a vida que surgira daquele pacto improvável. A inquietação era um tormento silencioso. Sentia o coração apertar, não só pelo medo do que viria, do julgamento, da rejeição e da incerteza, mas também pela estranha sensação de que aquela criança, embora nascida do jogo de poder do sheik, era faísca de sua própria redenção. As tapeçarias que adornavam o quarto, com seus fios dourados embalados por desenhos delicados de palmeiras e dunas, pareciam guardar os segredos do destino.
Ela olhou para o espelho antigo, onde seu reflexo exibia uma mulher marcada pela coragem e pela dureza dos dias. Porém, naquele instante, havia uma fragilidade nua. Um sussurro do vento pelo salão aberto lembrava que a vida, assim como o deserto, era imprevisível e cheia de tempestades. Quando o sheik adentrou o aposento sem aviso, a atmosfera pareceu mudar. Seus passos macios contrastavam com a rigidez que tinha no palácio, quase como se, por breves momentos, pudesse deixar para trás a armadura de soberano e apenas ser alguém que se preocupava, que temia. Ouvi a notícia, disse ele, a voz baixa e tensa, quebrando o silêncio. E preciso que entenda. Não será fácil atravessar isso sem deixar cicatrizes. Ela permaneceu em silêncio, o olhar refletindo uma tempestade de emoções confusas. A promessa implícita naquela fala não era de proteção simples. Era uma guerra. E o desenrolar daquela batalha seria implacável, até para os mais fortes. Não tenho escolha, respondeu a voz firme, como aço forjado no fogo da adversidade. Meu destino mudou desde o dia em que aceitei sua proposta. E agora, saber que há um traidor próximo só torna tudo mais cruel. Ele colocou uma mão firme em seu ombro, um gesto silencioso que se enchia de significados. Não era apenas proteção. Era uma declaração muda de que, apesar do mundo desenhar trincheiras entre eles, ali, naquele instante, havia algo mais profundo se formando. Algo que nem o poder poderia apagar. Um compromisso forjado pelas circunstâncias, pela vida e pelo destino. Nos corredores largos do palácio, sombras se movimentavam, semeando dúvidas e sussurros, como serpentes invisíveis tentando atacar o coração do império. Homens e mulheres, certos de que qualquer fraqueza representava uma vitória, começavam a dar passos precisos para explorar o segredo do sheik bilionário e da mulher que se tornava seu enigma mais perigoso. O sheik sabia que não poderia confiar em ninguém, exceto naquilo que via nos olhos daquela mulher. Uma estrela ousada que resistia à tempestade que seu império estava para enfrentar. Ele sentia, porém, o gelo da traição próxima, um hálito de fogo que ameaçava consumir tudo em seu caminho. Naquela mesma madrugada, em um salão afastado e proibido, conspiradores se reuniam sob o véu da escuridão. Vozes baixas e sussurradas planejavam como derrubar o trono construído sobre ouro, poder e segredos. Seu alvo era claro. O sheik bilionário estava enfraquecido por dentro, e qualquer fissura seria o alicerce para um colapso inevitável. Enquanto os planos nasciam naquela treva silenciosa, o palácio guardava um segredo ainda maior. Em uma gaveta escondida atrás de um painel de ébano, repousava um manuscrito antigo, folhas amareladas que falavam das origens obscuras do Emirado e do verdadeiro sangue que corria nas veias do sheik. A revelação contida ali, se conhecida, poderia não apenas destruir sua reputação, mas também revelar a profundidade dos dilemas que ele mesmo desconhecia. No entanto, antes que qualquer passo fosse dado para revelar aquela verdade enterrada, uma figura inesperada cruzou o limiar do palácio, com o peso de um passado que o sheik acreditava ter deixado para trás. O som dos seus passos ecoava com determinação, anunciando uma tempestade prestes a colidir com o deserto dourado. Quando a porta do gabinete se abriu, o sheik virou-se, os olhos agora carregados de uma mistura de surpresa e receio. A presença diante dele não era apenas alguém com notícias. Era a chave que poderia abrir feridas profundas há muito cicatrizadas, ou selar um destino que até então ele ousava não pensar. O ar tornou-se.
tenso, carregado de um silêncio cortante. A batalha entre o passado e o presente, entre poder e paixão, atingira um ponto sem retorno. E era ali, naquele instante preciso, que o sheik bilionário compreendeu que seu império estava prestes a enfrentar seu maior inimigo, um inimigo nascido das sombras que ele carregava dentro de si mesmo. A voz que soara como um sussurro urgente ainda ecoava, impregnando o ar espesso do gabinete do sheik. Seus olhos, atravessando a penumbra dos móveis esculpidos em ébano, buscavam na escuridão a figura que lhe trazia a notícia temida. Era a primeira rachadura visível em seu império inquebrantável, um espectro de traição que se insinuava nos corredores dourados e nas paredes silenciosas. Quem é? Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Quem ousa trair meu nome? E meu povo? A resposta ficou retida na garganta da mulher. Ela hesitou, apertou os lábios, consciente do abismo que se abria diante deles. O silêncio se alongou, tenso, até que ela finalmente confessou: Temos suspeitas, senhor. Alguém do nosso círculo mais próximo está desviando fundos. Não há provas concretas ainda, mas o perigo é real. O traidor pode estar no seu próprio conselho. O mundo do sheik bilionário estremeceu sob a revelação. O trono dourado costumava simbolizar seu poder absoluto, mas agora parecia um castelo de areia prestes a desmoronar. Ele apoiou-se no mármore frio da mesa, sentindo o peso do deserto finalmente invadir seu coração difícil. Longe dali, nos aposentos que haviam virado refúgio e prisão para a mulher que antes fora invisível, o silêncio da manhã envolvia uma outra batalha. A mão delicada, pousada sobre o ventre já arredondado, tremia, sentindo o ritmo incerto da vida que crescendo dentro dela, fruto daquele acordo impensável que eclipsava todos os seus medos e esperanças. Ela levantou os olhos para o espelho com molduras douradas, seus próprios reflexos multiplicados pelo luxo que ainda lhe parecia estranho e distante. Naquele instante, sentiu a solidão profunda que escorria entre as cortinas pesadas, onde o perfume amargo do jasmim se misturava com o temor do desconhecido. Quando a porta se abriu, seu coração pareceu faltar um compasso. O sheik entrou como sombra, sua postura rígida suavizando por um instante no calor contido daquele quarto impessoal. Ouvi as notícias, começou ele, voz baixa, quase quebrando a armadura de indiferença que tanto treinara para vestir. Precisamos lidar com isso juntos. Não será uma batalha fácil, e não haverá espaço para erros. Ela não respondeu de imediato. Seu silêncio falava mais alto que qualquer palavra. A esperança, mesclada ao medo, brilhava em seus olhos. Sabia que aquela guerra não era contra inimigos distantes, mas contra sombras que se escondiam dentro daquele palácio repleto de segredos. Meu destino mudou quando aceitei sua oferta, disse, firme, rompendo o peso do silêncio. Agora não posso mais fugir das consequências, nem da criança, nem das intrigas que nos cercam. O sheik aproximou-se, tocando-lhe o ombro num gesto que misturava comando e um afeto contido, quase proibido. Naquele instante, os muros entre eles pareciam se desfazer, deixando à mostra a complexidade de um homem acostumado a dominar, mas que agora se via dominado por emoções inesperadas. Os corredores do palácio, antes repletos de passos ritmados e sussurros discretos, tornavam-se um emaranhado de conspirações. Cada sombra parecia esconder olhos atentos. Cada palavra trocada, um código para derrubar o trono dourado sob seus pés.
O sheik sentia o hálito da traição rondando seus calcanhares, a suspeita corroendo a confiança que havia construído com suor e silêncio. Porém, a única certeza que lhe restava era aquela mulher cuja presença abalara sua fortaleza. Seu desafio mais difícil não era o inimigo oculto, mas as sensações que ela despertava, um desejo por proteção e redenção que ainda tentava compreender. À medida que a noite caía sobre o emirado, figuras encapuzadas reuniam-se em sigilo. Vozes abafadas traçavam planos que podiam mudar o destino de um reino inteiro. O poder do sheik bilionário estava na mira de quem desejava a queda de um império que parecia intocado, mas que agora revelava feridas invisíveis. Perto dali, em um compartimento secreto pouco visitado, repousava um manuscrito antigo. Suas páginas amareladas contavam histórias de uma linhagem esquecida, segredos do passado que podiam abalar as bases do reinado presente. A verdade, guardada com fervor, era um peso que ameaçava soterrar tudo sob ondas de vergonha e dúvida. Quando a porta do gabinete se abriu abruptamente, o sheik voltou-se para encarar quem chegava sem avisar. O brilho impassível que usualmente carregava agora mesclava surpresa e uma sombra densa de receio. "Precisamos conversar", disse a voz firme que invadia aquele espaço compartilhado por poder e incertezas. O homem diante dele não era um estranho, mas uma peça do passado que o sheik acreditava enterrada para sempre. Uma lembrança que carregava o potencial para destronar não só o império, mas o próprio coração que ele começava a oferecer àquela mulher. Naquela noite quente, o deserto parecia prender a respiração, enquanto as estrelas testemunhavam o início de um conflito que ultrapassava batalhas políticas. O verdadeiro inimigo estava nas sombras internas, nas mentiras sussurradas entre joias e cenas. O sheik bilionário, o senhor das areias, enfrentava sua maior tempestade, não a do deserto, mas a do destino que escolhera e do segredo que crescia dentro dela, escondido sob véus de incertezas e promessas quebradas. Aquele momento marcava o limiar entre a queda ou a redenção, e quando os sussurros do passado se tornaram voz alta demais para ignorar, o sheik soube que nada jamais seria como antes. O trono dourado tremia, não pelo golpe de inimigos externos, mas pela verdade obscura que caminhava ferozmente entre eles, ameaçando consumir tudo, inclusive o frágil fio de amor que começava a unir aqueles dois mundos tão díspares. O som do ar pesado no gabinete do sheik bilionário era quase tangível. As sombras dançavam nas paredes forradas de ouro sob a luz vacilante da candeia, criando um ambiente onde o poder se misturava com a fragilidade. Ele permaneceu imóvel, os olhos estreitados, tentando decifrar nas nuances do rosto da mensageira o tamanho da traição que ameaçava seu reinado. "Precisamos agir com rapidez." Sua voz saiu baixa e firme, carregada de uma urgência silenciosa. "Não podemos permitir que essa serpente rastejante consuma nossas defesas." Fazia o palácio tremer por dentro. Cada passo de mentira corria como fogo em um tapete de seda. Enquanto isso, nos aposentos mais reservados, a heroína encarava o reflexo no espelho ornamentado, onde a luz do amanhecer filtrava-se pelas cortinas pesadas, pintando sua pele com tons dourados e melancólicos. Sua mão descansava sobre o ventre crescente. O pulsar delicado daquela vida silenciosa era o eco de uma esperança que desafiava os horrores do passado e a rigidez cruel do presente. A ansiedade a consumia em ondas. O medo do que aquela criança poderia significar para aquele mundo impiedoso
e para o homem que se mostrava cada dia menos um soberano distante e mais um ser dividido. O futuro era um emaranhado de dúvidas e possibilidades, onde o amor brotava no meio da desconfiança e das ameaças sussurradas. Uma batida suave na porta quebrava o silêncio que se refugiava como um manto. O sheik entrou sem formalidades, seus passos ecoando com a firmeza de quem carrega um fardo invisível, porém esmagador. Ouvi o relato sobre a traição. Suas palavras eram mais uma sombra do que uma promessa. Estamos cercados por inimigos que se escondem atrás de máscaras familiares. Preciso que compreenda a gravidade do que enfrentamos. Ela ergueu os olhos, a luta interna escravizando seu corpo que gradualmente se acostumava com a opulência estranha, mas que jamais poderia apagar as cicatrizes escondidas em cada gesto. Sei que não será fácil, respondeu, a voz rouca, cortada pela emoção. Mas este filho é a única luz que encontro nesse deserto escuro. Talvez seja também o começo da minha redenção. A mão do sheik pousou suavemente em seu ombro, um toque que confrontava o orgulho dele com uma ternura nunca antes admitida. Em seus olhos, vislumbres de um homem que começa a se despir das armaduras forjadas pela dor, embora a tormenta ao redor prometesse devorar todas as fraquezas. Os corredores do palácio, por sua vez, mantinham-se vibrantes com sussurros e passos furtivos. O rumor da traição corria mais rápido que o vento cortante do deserto, espalhando medo e desconfiança. Cada olhar era uma flecha disparada. Cada palavra trocada, um convite à queda do império. Numa sala escura, longe dos olhos curiosos, uma reunião clandestina tomava forma. Vozes baixas, mentes calculistas e almas sedentas de poder tramavam o fim do sheik bilionário. Eles não viam na vulnerabilidade uma fraqueza, mas sim uma brecha para atacar com precisão cirúrgica. Esta é nossa chance, sussurrou um homem de expressão dura. Ele está dividido entre seu império e uma mulher que muitos consideram uma ameaça ao seu legado. A criança é o ponto fraco. Usaremos isso contra ele. Enquanto isso, no coração do palácio, um segredo aguardava seu momento para emergir. Entre painéis esculpidos e prateleiras de ébano desgastadas, repousava um manuscrito antigo, as páginas amareladas, carregando histórias que poderiam não só manchar a reputação do sheik, mas desfazer os fios que teciam sua autoridade. O destino alinhava-se com uma precisão cruel, preparando o terreno para uma tempestade. Mal a escuridão deixara o seu lugar para o amanhecer, uma figura inesperada cruzava os portões do palácio com passos decididos, suas intenções ocultas sob o véu do passado. O sheik, cercado por dúvidas e pela urgência da traição que avançava como areia movediça, virou-se para encarar aquele visitante. O brilho severo em seus olhos cedeu espaço a um misto de surpresa e, mais do que isso, um receio profundo, uma ameaça que não vinha de fora, mas do próprio âmago de sua vida. Precisamos falar, disse a voz firme, um convite e um desafio ao mesmo tempo. A sala pareceu encolher, o peso das palavras pressionando o ar à sua volta. O sheik compreendeu naquele instante que a verdadeira guerra estava apenas começando. Uma batalha onde o poder político, as alianças frágeis e os sentimentos confusos colidiriam de uma forma que nenhum troféu de ouro poderia proteger. Seu olhar final pousou na figura que emergia da sombra do passado, aquele que guardava segredos capazes de destruir não só seu trono dourado, mas também o fio tênue de humanidade que pela primeira vez ele ousava reconhecer em seu coração. E no silêncio que se seguiu,
como o deserto antes da tempestade, Bilionário percebeu que o império que ele construíra com mãos de ferro começava a rachar. Não por invasores ou golpes externos, mas pelos fantasmas que caminhavam ao seu lado, prontos para devorá-lo por dentro. O murmúrio dos corredores se infiltrava até os aposentos do sheik bilionário como uma ameaça silenciosa. Cada sombra parecia respirar conspirações, e o ar pesado parecia conter o peso de segredos que poderiam sufocar até o mais implacável dos poderes. Ele fitava a porta sob o brilho trêmulo da candeia, os músculos tensos, sabendo que a chegada daquela pessoa mudaria tudo. Um passo firme rompeu o silêncio, e a figura que surgiu na soleira era mais que um visitante inesperado. Era um passado que jamais poderia ser enterrado. Sem uma palavra, o sheik caminhou até a janela alta, observando o vasto deserto que se estendia à sua frente. A imensidão dourada sob a lua que lançava um brilho frio e distante. O silêncio entre eles se arrastava, carregado de memórias invisíveis, emoções contidas e um futuro incerto que ameaçava fazer ruir não apenas impérios, mas os muros que ele havia erguido em seu coração. Você sabe por que estou aqui, a voz grave rompendo a tensão, cortando o ar abafado, que parecia pesar sobre os ombros do príncipe do deserto. E as revelações que carrego não são um presente, mas uma sentença. Ele se virou lentamente, o olhar afiado carregando toda a intensidade de um homem que aprendeu a não confiar em ninguém, menos ainda nos fantasmas do passado. Fale, ordenou, a frieza de sua voz contrastando com a tempestade invisível que começava a arder em seu peito. O emissário fixou os olhos nas tapeçarias douradas que adornavam as paredes, buscando palavras que reverberassem como martelos no silêncio. Por trás daquele rosto severo, escondia-se um jogo de vidas e mortes, de traições e verdades há muito enterradas. Encontramos documentos, cartas antigas, um passado oculto sobre sua linhagem, um segredo que pode abalar não só sua reputação, mas tudo aquilo que acredita ser o seu destino. O sheik franziu a testa, uma sombra escura passando por suas expressionais. Seu império, construído com punho de ferro, podia ser derrubado por aquilo? E mais ainda, que alcance teria aquele segredo sobre o futuro que começava a tomar forma naquela casa? Do outro lado do palácio, nos aposentos onde a mulher que ousara desafiar o destino repousava pela primeira vez em dias, a tranquilidade era um luxo distante. Ela sentava-se junto à janela aberta, deixando que o ar quente da noite acariciasse sua pele, enquanto suas mãos descansavam lentamente sobre o ventre que pulsava com uma vida silenciosa. Sua mente dançava entre o medo e uma esperança teimosa. Aquela criança era mais que fruto de um acordo frio. Era um símbolo de resistência e uma aposta perigosa pela redenção. Mas cada dia trazia um peso novo, o olhar distante do sheik, as pressões invisíveis do palácio, e a certeza de que seu segredo era uma chama prestes a incendiar tudo. Quando o sheik entrou silenciosamente, seus passos suaves, como um sopro no deserto, o ambiente mudou. A rigidez de sua postura deu lugar a uma hesitação quase imperceptível. Um homem dividido entre o dever implacável e a emoção rara que começava a brotar. Soubemos que o inimigo não está apenas do lado de fora, disse ele, numa voz rouca, baixa, quase íntima. Há uma serpente rastejando entre nossos aliados, e o risco agora inclui você e essa criança. Ela levantou os olhos, uma mistura de desafio e medo desenhados no rosto. Não era só o futuro dela, mas o do bebê.
e o destino daquele homem impiedoso que ela estava começando a ver além da máscara de soberano. Então lutaremos, respondeu, a voz firme como aço, com a força que só quem conhece a escuridão pode possuir. Não, só pelo que carregamos, mas pelo que podemos construir juntos. O sheik se aproximou lentamente, ainda hesitante, e seu toque no ombro dela tinha a tensão de um gesto proibido. Naquele momento breve, o gelo que cobria seu império parecia derreter diante da chama silenciosa de um amor nascente. Nos corredores silenciosos, porém, a conspiração avançava. Vozes baixas tramavam, olhos encobertos observavam cada passo, cada palavra trocada. Era a dança perigosa de uma corte onde o poder se movia às sombras, e o menor descuido poderia significar queda e ruína. Precisamos encontrar o traidor antes que seja tarde. O sheik murmurou para si mesmo, a luta interna refletida numa sombra que parecia arrastar-se junto dele. Então, ao longe, um murmúrio inquietante atravessou o ar pesado do palácio. Uma nova presença, um espectro do passado, caminhava. Pelos salões dourados, alguém que conhecia segredos que ele preferia esquecer, mas que agora vinham à tona com a violência de uma tempestade no deserto. O sheik virou-se com determinação renovada, olhos flamejantes, corpo disposto para o embate que se anunciava. O destino de seu império, de sua honra e do amor que começava a florescer, dependia daquela próxima batalha. E quando a porta se abriu, revelando a figura que entrava no seu mundo, o silêncio se transformou em um grito contido, uma promessa. Nada seria mais como antes. O Império Dourado tremia, não pelas areias do deserto, mas pela tempestade que vinha de dentro. Uma tempestade capaz de destruir até mesmo o coração do sheik bilionário. O salão do trono parecia encolher sob o peso daquela revelação. O sheik bilionário, antes uma estátua impenetrável, recolhia as peças da traição que ameaçava desmoronar seu império. Os dedos firmes contra a mesa de mármore revelavam uma tensão quase palpável, uma luta que não se resumia ao poder, mas à sobrevivência daquilo que até ali parecia inviolável. Na quietude dos aposentos, a mulher repousava, sentindo o calor do ventre pulsar como um tambor que marcava o compasso de uma nova batalha. Aquele segredo silencioso que carregava era ao mesmo tempo sua fortuna e seu fardo. Ela sabia que ali, naquele momento, não estava mais sozinha, mesmo que o perigo se estendesse como uma sombra ameaçadora ao redor. O perfume de jasmim e âmbar pairava no ar, misturado ao sutil ranger das cortinas de seda. O som distante da fonte no jardim era quase uma provocação à tranquilidade roubada pelo medo e pela incerteza. Uma chama oscilante iluminava o rosto do sheik, que entrou devagar, cada passo firme carregado de uma hesitação inédita. Ouvi as notícias. Sua voz cortou o silêncio como um aço afiado. Traição entre os nossos e o risco próximo a você e a criança. Ela ergueu os olhos, firmes, desafiadores. Não havia mais espaço para fraqueza, apenas para a calma que nasce do fogo da luta. Lutaremos, afirmou, a voz um voto silencioso, por tudo o que carregamos agora e pelo que ainda podemos construir. A mão dele repousou sobre seu ombro, num toque que desconcertava. Era uma mistura de comando e ternura, sinal de que o homem por trás daquele poder absoluto começava a se revelar em nuances até então escondidas. A tempestade de intrigas girava nos corredores do palácio. Ecos de sussurros e passos furtivos formavam uma sinfonia de conspirações
onde o segredo de sua aliança era a tocha que ameaçava incinerar tudo. O ar estava carregado de suspeitas, cada olhar um fio pronto para se romper e afundar a todos na violência de uma queda anunciada. Nas sombras, conspiradores se reuniam. Vozes baixas planejavam tirar proveito da fragilidade que se instaurava. A criança, fruto daquele pacto, tornava-se o ponto fraco que amaldiçoava e ameaça ao mesmo tempo. As palavras ditas ecoavam como uma sentença inevitável. Enquanto isso, atrás de painéis entalhados com símbolos antigos, um manuscrito repousava, guardando os segredos da linhagem do sheik. A verdade envelhecida ali, se revelada, poderia despedaçar não só sua reputação, mas o próprio solo que sustentava sua autoridade. Quando a porta se abriu sem aviso, o sheik virou-se com olhar em chamas. Na soleira, uma figura do passado emergia. Alguém que trazia nas mãos não só notícias, mas o peso de um segredo capaz de abalar as fundações do que ele acreditava seu destino. O silêncio invadiu o ambiente, pesado, cortante. O passado batia a porta com toda sua força devastadora. O sheik, o senhor das areias, sentiu pela primeira vez que seu trono poderia ser tragado, não pelas tempestades externas, mas pelas sombras do seu próprio coração. Longe dali, na penumbra do palácio, a mulher segurava um envelope com selo de cera, um fragmento de um mistério que podia salvar ou destruir. O coração disparava, dividido entre o medo do que a verdade traria e a esperança que se escondia nas entrelinhas daquela mensagem. No quarto austero, o sheik observava o deserto prateado pela lua, imaginando quantas areias precisaria atravessar para manter de pé o que era seu, o poder e algo que começava a chamar confusamente de redenção. Chegou a hora, murmurou, a voz tão baixa que parecia um segredo para as paredes douradas. Precisamos saber quem está entre nós, pronto para puxar o tapete do império. Ela se aproximou, mantendo a coragem que já conhecera doses imensas de dor para cultivar. Não estamos sozinhos, e a traição pode estar mais perto do que imaginamos. Mas não permitirei que a sombra de um inimigo apague a luz que carregamos, sussurrou, a mão firme na dele. Os olhos do sheik buscaram nos dela um silêncio carregado de promessas e medo. Um silêncio partilhado entre aqueles que, unidos pela adversidade, encontravam forças para desafiar destinos. Enquanto o relógio dourado marcava as horas lentas da madrugada, uma figura encapuzada cruzava os corredores com um passo decidido. O segredo que trazia poderia não só reescrever o futuro do palácio, como também despertar fantasmas que julgavam enterrados para sempre. O sheik aguardava no gabinete, seu olhar imponente, mas agora partido pela fenda de uma dúvida crescente. O homem que chegava não era uma ameaça qualquer, era o emissário de um passado que ele ousava esquecer, mas que insistia em voltar, exigindo sua atenção e sua coragem. Sem uma palavra, o visitante revelou um envelope surrado e desgastado pelo tempo, como se aquele pedaço de papel guardasse não só a história de um império, mas a verdade sombria das raízes que o sustentavam. Acordos antigos, alianças quebradas, segredos que você não pode ignorar, disse, a voz firme. Quebrando a quietude. O seu reinado está à beira de um precipício, sheik.
A verdade guardada nessas páginas pode enterrá-lo para sempre. O coração do Sheik beliscou uma dor amarga, feita de orgulho ferido e medo súbito. Ele sabia que, a partir daquela noite, nada mais seria como antes. Nos pés daquelas paredes douradas e tapetes bordados, o destino traçava novos caminhos, emaranhados entre o poder, a paixão e o medo. E enquanto a candeia tremeluzia, iluminando aquele rosto marcado pelo peso de tantas batalhas, o Sheik bilionário compreendeu que sua queda, ou sua redenção, não dependeria apenas de sua força, mas da verdade que agora caminhava sombrio e silenciosa entre eles, pronta para explodir na fragilidade que jamais ousou mostrar. A guerra interna do Sheik começava, e o palácio, lugar de ouro e segredos, rumava para o instante onde o passado e o presente se chocariam em um desastre tão silencioso quanto inevitável. Ele sentiu no fundo da alma que aquela noite não trazia apenas ameaças externas, mas a promessa de uma tempestade ainda mais destrutiva, a de um inimigo que estava exatamente onde ele menos esperava, escondido atrás do sorriso mais próximo, e da verdade que poderia acabar com tudo. O silêncio no salão do trono se tornou cúmplice da tensão que habitava o coração daquele homem, que até pouco tempo caminhava como um soberano absoluto, intocável. O Sheik bilionário, marcado pelas batalhas internas e pelas traições que emaranhavam seu império, agora carregava um peso novo e inédito, o peso da verdade que se precipitava sobre ele, ameaçando tudo o que havia construído. Lágrimas furtivas cruzaram o rosto da mulher, que antes fora uma sombra invisível, agora dona de um lugar que nunca imaginou merecer. Seu ventre arredondado pulsava silenciosamente. Uma vida nascente que queimava com a promessa de redenção. A grande verdade que ambos tinham guardado, a criança que unia destinos tão opostos, parecia agora suspirar um futuro em meio ao caos. A porta do gabinete se fechou atrás deles, isolando aquele momento da inquietação das cortes e das intrigas que fervilhavam pelo palácio. O Sheik olhou profundamente nos olhos dela, buscando naquele reflexo o que ele próprio fazia tempo ocultava. O homem por trás da armadura de poder. Descobrimos tudo, começou ele, a voz áspera pela pressão do segredo. O traidor não está apenas fora, mas dentro de nossas próprias muralhas. Já tomei medidas para neutralizá-lo. Ela apertou sua mão delicadamente, quase sem palavras, mas com um firme respaldo de confiança que brotava da certeza do amor que vingara entre as ruínas do que antes parecia impossível. Mesmo assim, o medo pairava no ar, como nuvens carregadas prometendo tempestade. Não importa o quão forte seja, o poder sem amor é só um deserto, disse ela, com uma ternura que era ainda mais poderosa porque inesperada. E essa criança que carrego é a prova viva daquilo que podemos construir. Palavras simples que desarmaram qualquer resistência. O Sheik respirou fundo, a rigidez nos ombros cedendo para uma calma necessária. Ele sabia que o caminho até ali havia sido longo, tortuoso, mas naquele instante poderia vislumbrar, pela primeira vez, um horizonte onde suas duas vidas convergiam para algo novo. Nas horas que se seguiram, o Império viu a queda dos conspiradores, um golpe silencioso desferido com a mesma precisão implacável que construíra seu domínio. O Sheik, embora enfraquecido pelas perdas, floresceu renovado pela força da aliança com a mulher que muitos desacreditaram, mas que se revelou guardiã de um poder inimaginável, o do amor. Os sussurros que antes ecoavam como veneno caíram no vazio.
A corte, testemunha silenciosa, observava agora a união do sheik bilionário e da mulher que um dia ousou desafiar seu mundo. O rancor se desfez diante da força da verdade e da coragem. Aquela era a época da reconstrução, o momento em que o deserto bebia da vida e do perdão. Dias se passaram sob o sol dourado do Emirado, mas a transformação já era visível. O palácio, símbolo de autoridade inabalável, se tornou o cenário de um amor que se manifestava em pequenos gestos, o toque suave da mão dele no rosto dela, o sorriso leve que começava a invadir seus olhos, a cumplicidade silenciosa que rompia séculos de muros erguidos por orgulho. Naquela manhã em particular, o jardim do palácio florescia como nunca antes, refletindo um ciclo de renovação. Ela caminhava entre as rosas e os jasmins, sentindo o calor do sol que parecia abraçar não só a terra seca, mas o próprio coração do sheik. Ele a observava de longe. O semblante sereno, o olhar agora liberto da rigidez do passado, pronto para construir um novo legado. Hoje prometo, disse ele ao se aproximar, a voz embargada de uma sinceridade crua, que este império será também um lar de amor e esperança. Porque encontrei em você o que nem o ouro do deserto pode comprar. Ela sorriu, os olhos perdidos na luz que emanava daquele homem. Aquele sorriso era a promessa de dias que viriam, claros, serenos, longos como a areia que se estendia para além do horizonte. Ali, naquele enclave de luxo e humanidade, nasceu um pacto maior que dinheiro ou poder. A certeza de que dois corações, mesmo nascidos em mundos distantes, poderiam se unir e vencer. Sem pressa, eles caminharam lado a lado pelos corredores do palácio. O silêncio entre eles não era vazio, mas pleno de promessas não ditas, de um amor que resistira ao pior e que agora se declarava forte e imbatível. A criança que crescia no ventre dela seria a ligação eterna entre essas duas almas que o destino ousara juntar. No fim da tarde, enquanto o sol despedia seus últimos raios, tingindo as dunas de um ouro mais suave, o sheik e a mulher olharam para o horizonte. A vastidão do deserto parecia conter em si todas as derrotas e as vitórias, todos os segredos e todas as esperanças. E no balanço suave daquela luz, ficou claro que seu império, feito não só de riqueza, mas de perdão e renascimento, encontrara a paz tão buscada. As areias ainda corriam ao vento, mas aquele amor firme e verdadeiro já não seria levado por nenhuma tempestade. Eles permaneceram assim, envoltos naquele instante sagrado, onde poder e paixão finalmente se tornaram um só. E a promessa do sheik bilionário não era mais apenas de domínio, mas de um legado eterno que viveria para além das paredes douradas, o legado do amor que venceu todas as sombras.